Olá, meus amigos. Olá, meus amigos de todo o Brasil. Olha, hoje nós vamos estar batendo um papo com vocês sobre educação superior no Brasil. Antes, porém, eu queria mostrar para vocês uma novidade. Antes de eu me identificar aqui, eu queria mostrar para vocês. Eu publiquei esse livro, Educação Superior no Brasil, 2 décadas de avanços e retrocessos, em fevereiro do ano passado. Isto é, exatamente há um ano nós fizemos a publicação desse livro. Mas vamos dar a sequência aqui. Então, meu nome é Geraldo Paixão, eu sou engenheiro e professor. Para que alguns que não me conhecem, eu milito na área de docência desde 1985, lecionando nos cursos técnicos e de nível superior no Vale do Aço. E o nosso objetivo é falar aqui com vocês sobre o ensino superior brasileiro e aproveitar que todos vocês entrem em contato conosco, vamos discutir aqui o assunto, muito importante para todos os brasileiros, inclusive os mais idosos, como nós conhecemos aí em todo o Brasil. Mas muitos de vocês deverão me perguntar, mas professor, você é um engenheiro, por que você entrou nessa área de docência? Eu quero explicar. Em 1984, final de 84, 85, um colega meu de trabalho da Uzi Minas, eu sou engenheiro aposentado da Uzi Minas, trabalhei na Uzi Minas por 32 anos na área da empresa. Então um colega meu precisou viajar para uma visita técnica, a gente trabalhava juntos, e ele já lecionava numa escola técnica da região. Então ele precisava viajar e me pediu que o substituísse nessa instituição por uns 10 dias, tempo pelo qual ele estaria trabalhando fora de Patinga. E assim foi feito. Eu fui lecionar essas aulas para ele, que eram aulas de máquinas elétricas, e quando ele retornou, a escola achou por bem me convidar para continuar dando aula naquele educandário. E a partir daí eu não parei mais, continuei lecionando para o colégio técnico, naquela época foi um colégio técnico, continuei lecionando nessa escola técnica, e por onde eu lecionei por uns 12 anos aproximadamente. Lecionei várias disciplinas, nessas disciplinas como desenho, máquinas elétricas, instrumentação, informática, controle e automação, várias disciplinas foram seguidas nessa escola. E ao longo desse tempo eu venho saltando de escola para escolas ou mudando às vezes de instituição, hora de colégio técnico, hora de nível superior. Para que vocês tenham uma ideia rápida, eu tenho minha graduação, eu tenho 2 graduações, uma feita no ICMG, antigo ICMG, hoje Unileste. Ali eu fiz engenharia eletrônica, depois eu fui para Valadares e fiz a complementação de engenharia elétrica, no antigo MIT, hoje é a Univale, E depois eu fiz 2 pós-graduações, uma delas também na Unileste, e de docência. A pós-graduação de docência, ela buscava a minha maior qualificação para ser docente. Então eu já vinha, isso aconteceu em 2005, eu já tinha uma certa experiência como professor, mas eu queria aprimorar mais ainda nessa área. E aí não parei nesse período. Eu tenho uma microempresa, e essa empresa, que é uma empresa de engenharia, nós fomos trabalhar em 2005, logo depois eu terminei minha pós-graduação,
no norte de Minas, onde nós construímos aproximadamente 500 quilômetros de rede elétrica. Quando eu retornei em 2009, eu fui convidado para dar umas aulas na Unipac, né? Hoje Universidade Única, né? E eu trabalhei lá até por volta de 2013, 2014, por aí. E nesse período que eu estive na Unipac, foi de 2000 até 2014, por aí, que me bateu forte a ideia de escrever um livro sobre educação superior, né? Porque eu me sentia assim, um pouco chateado, né, com toda a situação que a gente sentia, não só como professor, mas as dificuldades que tínhamos com as instituições de ensino, as dificuldades dos docentes em fazer uma graduação, etc. Então, todas essas situações me levaram a escrever um livro e colocar ali o que eu penso, as minhas insatisfações com relação ao sistema como um todo. Na verdade, esse livro que eu mostrei para vocês, Educação Superior no Brasil, 2 décadas de avanços e retrocessos, esse livro ele tem um foco tríplico. Eu foco nesse livro praticamente 3 vetores: a instituição de ensino, o corpo docente e os alunos. Então, a ideia é focar esses 3 vetores, porque eu sinto que são esses, até os dias de hoje, a grande dificuldade do ensino superior brasileiro, né? Então, é nisso que eu venho batalhando e venho até hoje discutindo, né, o problema da educação no Brasil. Hoje eu estou mestrando, estou fazendo meu mestrado, vou terminar em 2022 o meu mestrado. A minha intenção é exatamente me qualificar ainda mais, né, como docente e dar a minha contribuição cada vez maior nessa área da educação superior. Mas vamos lá. Nosso objetivo hoje aqui é a gente bater um papo, né, sobre a educação superior no Brasil. Se você me perguntar, Geraldo, meu paixão, como é que começou a educação superior no Brasil? Olha, a educação no mundo, né, a educação superior, ela existe no mundo há muitos séculos, né? No século XVI, a educação superior já era uma realidade nos países europeus, como Espanha, Portugal e outros países. E em 1550 foi quando no Brasil aflorou essa ideia de instituir as escolas de educação superior no Brasil, né? E por volta desse centenário, né, que foi em 1550, 1560, os portugueses acharam que deviam convidar os brasileiros a cursar universidades portuguesas. E aí os senhores de engenho, os criadores de gado, né, os mineradores, pessoas famílias mais abalizadas, elas foram convidadas a mandar seus filhos para a Universidade de Coimbra, em Portugal, e ali cursarem fazerem as suas graduações. E assim foi feito, né? Muitos brasileiros, jovens, adolescentes, foram para Portugal e foram cursar o ensino superior na Universidade de Coimbra, até hoje uma das mais famosas universidades do mundo, né? Muito conceituada em todos os níveis, em todos os cursos que ela possui. Mas foi exatamente nessa época entre a década de 1550 e 1560 que nós tivemos no Brasil a primeira instituição de ensino devidamente institucionalizada, que foi na Bahia. Essa instituição superior, que foi criada naquela época, né, ela oferecia os cursos de artes e ciências naturais. Eram os 2 únicos cursos já
de grande valia e que naquela época era importante, né, para o Brasil. Nós não tínhamos nenhuma condição, né, nem financeira, nem de tecnologia, nem de conhecimentos para instalar no Brasil instituições devidamente credenciadas, devidamente completas, né, para atender a todos os alunos que dela iriam recorrer. Mas, a partir daí, isso aconteceu por volta de 1550, que foi essa primeira instituição realmente criada no Brasil, uma instituição de ensino, né, criada no Brasil. Então, na verdade, a partir do século XIX, né, século XIX, já no final de 1800, no século XIX, nós foram criadas no Brasil as cátedras de medicina, né, no Rio de Janeiro e na Bahia, e a cátedra de engenharia no Rio de Janeiro. Já foi um avanço excepcional quando surgiram as primeiras cátedras, né, que foram instaladas no Brasil, e aí elas permitiram que se abrisse um leque, né, de outros caminhos para que a instituição brasileira se tornasse uma realidade. Em 1889, né, todos nós sabemos, vocês, os estudiosos, aqueles que acompanham, os professores, né, mesmo os alunos que estão já aí num nível mais avançado, sabem que em 1989 nós tivemos a proclamação da República Federativa do Brasil, né, em 1989. E 2 anos depois nós tivemos o primeiro avanço significativo, né, da educação superior brasileira. Isso em 1891, já a Universidade Brasileira passou a ser uma realidade. Na verdade, não é. As instituições começaram a pipocar, né, a aparecer, né, no cenário brasileiro. E, na verdade, a primeira IES, né, Instituição de Ensino Superior, chamada Universidade, ela foi criada primeiramente em Manaus, né, no Amazonas, a primeira universidade brasileira. Preste atenção nessa informação. A primeira universidade, assim chamada, né, no Brasil, foi criada em Manaus. Depois a gente vai falar um pouco mais, não digo nessa live, mas talvez noutras. A minha ideia é conversar com vocês aqui uma vez por semana, talvez toda quarta-feira, como estamos fazendo hoje, a gente conversarmos sobre ensino superior no Brasil. Então a gente vai falar mais sobre universidades, sobre faculdades, sobre institutos federais de educação, vou falar sobre o CETEF, sobre o SET, e nós vamos alavancar ainda o conhecimento para que todos possamos discutir e estar falando um pouco mais sobre o ensino superior brasileiro. Mas voltando aqui na universidade, que foi criada então, a primeira IES então foi instalada em Manaus. E a partir daí, outras universidades, né? Quando eu falo IES, é qualquer instituição de ensino superior. Pode ser uma universidade, pode ser uma faculdade, pode ser um centro educativo, né? Pode ser um instituto, etc. Então, a partir dessa primeira universidade instituída oficialmente em Manaus, outras vieram, como Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e outros estados brasileiros. Quer dizer, foi um start que o governo deu para a instalação de muitas universidades no Brasil. Em 1961, já no governo de João Goulart, né, nós tivemos a instituição da LDB, que é as Leis, Diretrizes e Bases da Educação
nacional. Observem vocês que até então, olha que nós já tínhamos universidades funcionando e não tínhamos uma legislação competente, né, para dirigir todas essas instituições no Brasil que já estavam criadas. Então, em 1961, foi instituída a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que é a LDB? Se vocês tiverem a oportunidade, eu já tive a oportunidade de verificar todos os artigos da LDB, eu tenho essa lei no meu arquivo, vocês poderão perfeitamente avaliar, ela abrange todos os níveis de ensino, desde o infantil, da criança de 3 a 5 anos, ensino infantil, passando pelo ensino médio, né? Ensino fundamental e médio, que vai de 6 a 14 para 15 anos, e depois o ensino técnico, que compreende o ensino médio, né? O ensino técnico, científico, que seria de 15 aos 18 anos, e depois vem o ensino superior, né? Com a graduação, a pós-graduação, né? E outros cursos que existem nessa sequência de estudo. Mas foi uma reforma fundamental que aconteceu com a LDB, porque ela veio trazer toda a instituição, toda a legislação competente, né, para todos os níveis de ensino no Brasil. E a LDB continua ainda sendo o nosso carro-mor, né, para dirigir, para institucionalizar todo o ensino do Brasil. Tudo está amarrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então nós temos aí, por exemplo, as escolas públicas, as escolas particulares, todas elas vinculadas a essa legislação. Não tem como fugir dessa legislação. Todas as escolas de qualquer nível, e seja ela pública ou particular, ela tem que estar balizada na legislação, que é a LDB, que a gente chama assim de LDB-EN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa lei, instituída em 1961, no governo de João Goulart. Mas, na verdade, vieram posteriormente à LDB as duas grandes reformas do ensino superior no Brasil. Teve a reforma de 1960 e de 1970. Essas duas reformas alavancou o processo de educação superior no Brasil. Com licença aí. E então, em 1960 e 1970, foram instituídas as duas grandes reformas universitárias. E por falar nisso, eu lembro a todos os senhores, né, principalmente os professores, os gestores escolares, nós professores e gestores escolares, não sei se todos vocês estão sabendo, existe um projeto que está no Congresso Nacional, que ele é de 2006, um projeto de reforma universitária que foi elaborado e proposto no governo Lula, de 2006. Ele está no Congresso até hoje, para vocês terem uma ideia, com tanto problema que nós temos no Congresso, problema de corrupção, briga do STF com a esquerda, com a direita, e essas brigas todas que nós temos no governo. Não sei até onde nós vamos chegar com essas discussões que normalmente só prejudicam, né? Mas esse projeto está engavetado. Com tanto problema que nós temos, como eu falei aí, problemas de corrupção, problemas de políticos, né? Problemas de direitos, etc., né? Esse projeto está arquivado. Mas, na verdade, hoje nós estamos precisando urgentemente de uma nova reforma.
A nossa Constituição, na verdade, tem muita coisa que precisa ser vista. E na área de ensino não é diferente. Então, a reforma universitária, que está no Congresso, ela precisa ser retirada da gaveta e colocada na pauta para ser discutido. É uma reforma importante e que todos nós, professores, diretores de escola, gestores escolares, precisamos compartilhar e participar da elaboração desse trabalho. Então vamos torcer para que isso aconteça. Mas a partir daquela reforma de 1960 e 1970, nós tivemos um pool muito grande, né, de crescimento das instituições de ensino superior no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, né? A partir dessa época. A instituição pública, evidentemente, que foi lançada pelo governo federal, né? E é importante que a gente lembre o seguinte: as instituições públicas são aquelas gerenciadas pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Porque nós temos as instituições públicas municipais, né, todo. Nós temos as escolas de nível inferior, né, vamos dizer assim, a escola que, vamos dizer, de ensino infantil, fundamental e básico, e temos esse nível superior, em todos os degraus, né, públicos, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, nós temos essas instituições que já agregam muitos alunos nos dias de hoje. E temos as instituições privadas, né, aquelas instituições sem fins lucrativos, que foram institucionalizadas e criadas por particulares e devidamente regulamentadas pelo hoje Ministério da Educação e Cultura. Mas antigamente o Ministério da Educação e Cultura ele se chamava Ministério da Educação, de Negócios da Educação e da Saúde. Posteriormente, ele passou a chamar Ministério da Educação e Cultura. Lembrando, então, todas as instituições de ensino superior no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, são subordinadas ao Ministério da Educação e Cultura, que tem a responsabilidade não só de coordenar, mas de gerenciar, de trabalhar para que todas essas instituições estejam atuando de acordo ou dentro de um padrão exigido de qualidade e de sustentabilidade para fornecer uma educação de qualidade a todos os alunos no Brasil. Para que vocês tenham ideia, no final da década de 90, aí nós já estamos entrando no governo de Fernando Henrique Cardoso, que governou a partir de 95, mas nesse período nós já tínhamos aproximadamente 900 instituições de ensino superior no Brasil. Olha que absurdo, absurdo não, muito bom, né? Tínhamos cerca de quase 900 instituições de ensino superior no Brasil, e das quais só 210 eram públicas. Quer dizer, nós tínhamos 4 vezes mais instituições privadas, institucionalizadas, no Brasil, do que instituições públicas. É bom lembrar que, segundo a Constituição, é dever do Estado fornecer a educação para todos no Brasil, de todos os níveis, seja o ensino infantil, fundamental e básico, o ensino superior, pós-graduação. É direito do cidadão brasileiro e dever do Estado, a Constituição reza isso, o fornecimento desses serviços pelo governo. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Nós ainda vamos falar em outras oportunidades da razão porque isso não é real. Hoje não é real. Hoje, as grandes universidades brasileiras,
as grandes, você fala assim, vamos lá, Unicamp, as Universidade Federal de Minas Gerais, USP de São Paulo, as grandes universidades públicas brasileiras, infelizmente, não é de acesso para todos os estudantes brasileiros. Pelo contrário, poucos têm acesso a estas universidades, que são, na verdade, o status quo do ensino, né, brasileiro. A gente não pode deixar de falar isso. Por quê? As universidades públicas, elas são gerenciadas, né, pelo MEC, como são as demais. Mas as universidades públicas, elas têm um grande potencial de ensino e maior condição, né, para que de fornecer mais conhecimento, de dar mais estrutura para que o aluno possa sair bem informado. Por isso existe hoje, e é muito natural, uma grande concorrência do ensino público em relação ao ensino privado, né? Hoje, os alunos que concorrem aí nas provas do Enem, outro assunto que nós vamos ainda discutir depois com mais propriedade, nós sabemos que o estudante que tira notas melhores no Enem, depois ele entra no SISU, que é o sistema de seleção unificada lá do INEP, nós vamos falar depois sobre isso. Ele entra lá e certamente ele vai tentar buscar um ensino, uma matrícula no ensino superior público, né? Onde ele terá custos menores para fazer a sua graduação, né? Então, a busca pela vaga na escola pública hoje, ela é muito mais difícil do que anteriormente. Muitas vezes falam, mas não é por quê, professor? Olha, hoje, além das vagas que você busca por mérito, por meritocracia, porque você é um bom aluno, você obteve uma nota excepcional, você é CDF, é aquele camarada que prepara, né, para fazer uma prova, etc. Hoje nós temos as vagas reservadas, né? Reservadas, 50% das vagas das instituições públicas já são reservadas, né? Reservadas para os negros, reservadas para os índios, para os excepcionais. Então, todas essas vagas dificultou, na verdade, o acesso para os alunos. Quer dizer, o aluno que antes concorria com 100% das vagas, ele está concorrendo com 50%. Então, dificultou, sim, o acesso às instituições públicas. Mas, com isso, a gente vê aqui que as instituições privadas também cresceram muito ao longo desse período, né, que nós estamos falando aqui. Foi um período muito interessante, né, que nós temos, né, que a partir desse período, que nós estamos falando aqui de 1995 ao ano 2000, a partir de 2001, 2002, saiu Fernando Henrique, entrou Lula no governo. Mas no período do Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 a 2000, foram dois mandatos que o Fernando Henrique Cardoso teve no governo federal. Nesse período, nós tivemos um pool enorme das instituições privadas. Se você pegar esse meu livro aqui, ó, Educação Superior no Brasil, 2 décadas de avanços e retrocessos, você vai ver, estatisticamente, tudo que nós estamos falando aqui, né? Tem aqui os quadros, as planilhas, e esses quadros mostram a evolução da educação superior brasileira, tanto no ensino público quanto no ensino privado. E eu mostro nesse livro o quanto nós trabalhamos nesse livro para poder fornecer a vocês a melhor informação, né? Você não só tem a melhor informação, como também você vai encontrar nesse livro uma fonte inesgotável de informações. Tanto o gestor da educação, hoje, por exemplo, eu estou fazendo meu mestrado na área de
de gestão escolar. Mas eu estou falando que tanto o gestor quanto o docente tem informações excepcionais nesse livro que vai ajudá-lo na sala de aula. E para o aluno, nem se fala, né? Esse livro traz tudo o que o aluno precisa para ele estar fazendo uma graduação. Você pode falar para mim assim, Paixão, por que esse livro é bom para o aluno? Olha, a coisa que hoje, normalmente, o estudante, ele faz um curso médio ou ensino técnico, né? E vai fazer um vestibular. Vai prestar o Enem para fazer um curso superior. Ele, quando vai fazer a sua matrícula, ele já pensa no bolso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Esse curso é muito caro, eu vou gastar muito para fazer um ensino superior, é difícil entrar na faculdade pública, e é difícil mesmo. Aí quando os alunos que não conseguem entrar numa universidade pública, ele acaba migrando para ensino privado. É normal isso, né? Ele acaba saindo da escola pública, porque ele não conseguiu uma vaga, aí ele cai no ensino privado. Aí no ensino privado, ele vai pagar para fazer o curso. Ao ensino público, ele não paga, porque quem paga o ensino público é o governo. Porém, mas no ensino privado, você tem que pagar esse ensino. E aí entra no seu bolso. O aluno fala, como é que eu vou fazer? Então, nesse livro aqui, senhores, nesse livro, eu mostro para o aluno quais são os caminhos, né, e os recursos que lhe estão disponíveis para fazer a graduação, mesmo numa escola privada. Ele vai conseguir recursos com bolsas de 60%, 70% e até de 100%, mesmo em escola privada. Além, nós já sabemos, se tem uma oportunidade mais à frente nós vamos falar sobre isso, nós temos o ProUni, né, que você tem, um sistema de financiamento público de escola privada. Então, você, quando estuda na escola privada, você paga valores muito altos. Então, normalmente, às vezes, você não tem condição de estar pagando essa escola. Você pode entrar no ProUni e requerer uma bolsa de 50% ou de 100%. Né? O ProUni é uma bolsa que financia, o governo financia para pagamento do ensino privado. E nessa bolsa você não tem que devolver nada para o governo federal. Ao contrário do FIES, que é outro sistema que o governo disponibiliza para os estudantes que estudam em escola privada, mas que neste caso o aluno terá que pagar 30% da mensalidade à universidade onde ele está estudando, e a bolsa é de no máximo 70% do valor da mensalidade da escola onde você está matriculado. Vamos também, numa oportunidade melhor, mais à frente, conversar sobre isso. Vamos falar sobre esses financiamentos estudantis, né, que nós não temos só o FIES, o ProUni, não, gente. Nós temos uma série de financiamentos. Todos esses financiamentos estão descritos aqui no meu livro, Educação Superior no Brasil. Nós temos financiamentos privados, os bancos financiam o estudo superior, nós temos outras fontes de financiamento muito boas, né, como Quero Bolsa, por exemplo, que financia hoje até 100% da bolsa na instituição privada. Então, é preciso que o estudante fique atento. Ele tem que se informar. Por isso que eu falo na leitura. Hoje nós temos muito bem, nós temos a informação e comunicação muito fácil, né? O estudante pode estar perfeitamente integrado, né, com toda a tecnologia, mas ele precisa ler também de vez em quando. Se você quiser ler esse livro, por exemplo, eu vou citar para vocês as livrarias que eles estão disponíveis. Esse livro, Educação Superior no Brasil, 2 décadas de avanços e retrocessos, ele está disponível em 4 livrarias, grandes livrarias do Brasil. A Amazon.com, que é um dos maiores e-commerce do Brasil e do mundo, né? A e-commerce. Você
na Amazon, você encontra de tudo. E também livros. Não só o meu livro, né? Mas você encontra livros, todos os livros que você procura, eles têm uma extensa bibliografia para te vender livros. E o meu livro está lá. Se você entrar na Amazon.com, você vai buscar Geraldo Ferreira da Paixão, Educação Superior no Brasil, 2 décadas de avanço e retrocesso. Eles vão mostrar para você e vão te dar o valor que ele custa. Tanto na versão impressa, que você recebe, que é o próprio livro, como você quiser, pode ser na versão digital, que a Amazon.com te disponibiliza a versão no seu computador, no seu celular, caso você queira a versão digital. E você poderá, da mesma forma, estar lendo o livro do jeito que nós trabalhamos aqui e estamos vendo, né? Além da Amazon, nós temos a livralivros.com.br. Guardem bem, livralivros.com.br. É outra livraria que está vendendo esse livro de minha autoria, que eu nem sei nem quanto o valor que eles estão sendo vendidos. A outra livraria, não menos conhecida, é umlivro.com.br. umlivro.com.br. Também, como as outras, está disponibilizando esse livro para todo o Brasil. E, finalmente, a quarta grande livraria que você poderá recorrer, que é a nossa tão conhecida Mercado Livre. Se você entrar lá no Mercado Livre, você vai ver que esse livro vai estar disponível para você comprar a hora que você quiser, né? E eu vou dizer para vocês ainda mais, a minha ideia é estar batendo um papo com todos os alunos de todas as universidades e faculdades do Vale do Aço. É um assunto que eu pretendo fazer dentro de talvez a partir desse mês, a gente vai estar agendando, conversar com os alunos, e aí a gente vai estar, talvez, né, eu tenho aqui hoje comigo alguns exemplares, não pretendo vender, é um trabalho que eu pretendo fazer junto às escolas, mas, quem sabe, né? Se você é, por exemplo, estudante, está querendo pegar esse livro, me liga, né? Liga para mim, passa uma mensagem, você pode ligar no meu telefone, que é o 999880131, pode me passar um zap, né? Você pode me passar um zap através desse mesmo número. Se quiser, pode mandar um e-mail, geraldoferreiradapaixão@gmail.com.br. Quer dizer, que a gente vai estar interagindo. Tudo nós podemos estar interagindo aí cada vez mais. Olha, gente, eu queria falar com vocês também, e vai ser um assunto que eu vou deixar, talvez para a próxima live que nós estivermos conversando, que o nosso tempo está se expirando, né? Mas, olha, eu vou falar com vocês sobre as universidades. O que é uma universidade? O que é uma faculdade, né? Nós temos várias faculdades institucionalizadas no Brasil, como, por exemplo, as faculdades confessionais, né? As filantrópicas, né? As faculdades isoladas, as faculdades integradas, aquelas faculdades de tecnologia, né? Faculdades comunitárias. O Brasil tem muitas faculdades. Então, a minha intenção é estar discutindo com vocês aqui toda quarta-feira, nesse horário, às 17 horas, a gente vai conversar sobre a educação superior brasileira. E nós vamos ainda entrar em detalhes, todos esses detalhes da educação superior brasileira. É interessante eu falo isso com vocês sobre a educação pública e a educação privada, porque eu venho de uma escola privada. Como eu disse para vocês, eu estudei no ICMG, na Unileste, né? Fiz minha primeira graduação na Unileste, fiz a minha pós-graduação de docência na Unileste, fiz minha outra faculdade lá no MIT, em Governador Valadares, hoje Univale,
também uma escola privada. Então, não há deméritos para você ter estudado em escola privada. Eu até falo com vocês, até muito pelo contrário. Muitas escolas privadas no Brasil têm qualidade até muito superior a muitas escolas públicas, né? Nós podemos citar várias delas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as dificuldades são enormes para que você possa adentrar, né, numa instituição pública de ensino. São muitas as dificuldades, muitas. Né? Para começar, quando você começa a se preparar para isso. Eu falo com vocês de cadeira, porque eu tenho 3 filhos. Todos eles têm curso superior, são mestres, dois deles são mestres, são professores. E eu tenho uma filha que não é professora, mas ela também tem curso de pós-graduação. Ela tem formação ela tem curso de pós-graduação em orofacial. Né? Então ela entrou na área de saúde, enquanto meus outros 2 filhos entraram, um na área de direito, ele é na área de civil, e o outro entrou também na área de saúde, hoje é um gestor escolar. Então, a minha família toda tem essa origem que eu vou falar assim, de custos elevados. Por quê? Para que meus filhos pudessem estudar, entrar nas melhores faculdades, seja pública ou privada, 2 dos meus filhos são formados em escola pública, né? E um tem formação numa escola privada. Mas, olha, eu investi pesado para a formação desses meninos. Tá? Hoje eles são autônomos, são profissionais, estão no mercado, mas não dependeu de pouca coisa não, dependeu de muito investimento. E graças a todo o esforço que eu dediquei, eles hoje são totalmente independentes, são profissionais e vou falar com vocês, não dependem de mim, talvez eu dependa mais deles, né, do que eles de mim. Então é uma situação que eu dou graças a Deus por tudo, né, que eu fiz por eles. A gente trabalha muito enquanto pais para dar para os filhos o que eles precisam. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha, na época, para vocês terem ideia, depois que meus filhos cursaram o ensino médio aqui em Patinga, 2 deles foram estudar em Belo Horizonte, em cursos especiais, cursos preparatórios, cursos caros, né? E eu pagava mensalidades caras para eles em Belo Horizonte, ainda mais que eles tiveram que ficar em acomodações particulares também. Eu não tenho parentes, então eles pagavam não só o estudo na escola, mas também estadia, né? Tinha que ficar numa república junto com outros alunos para reduzir custos, né? Tanto a minha filha fez isso por muitos anos, quanto o meu filho do meio. O meu filho, que hoje é da área de Direito, ele estudou em Viçosa, né, na faculdade de Viçosa. Aí já foi escola pública. Mas na preparação para ele conseguir uma vaga, não foi fácil. Daí eu digo que é muito difícil, tanto na escola pública quanto na escola privada, você está conseguindo essas vagas. Olha, meus amigos, eu vou parar por aqui nessa live. Na quarta-feira que vem nós vamos estar de volta. Nós vamos falar de outros assuntos, tá bom? Nós vamos avançar na área de educação toda quarta, para a gente bater um papo longo aqui sobre a educação superior no Brasil. E não fica por isso não. Manda para mim sua mensagem, como eu disse lá no meu e-mail, geraldoferreiradapaixão@gmail.com.br. Manda uma mensagem no meu zap 999880131. Manda para mim, fala comigo, nós vamos bater um papo sobre educação a qualquer momento. E eu lembro ainda, eu tenho todos os dias, às 8h45, na rádio 98,7 Liberdade FM, um papo rápido, um flash, 5 minutos sobre educação. Então me ouça lá, Rádio Liberdade 98,7 FM, 8h45, todos os dias, de segunda a sexta, um flash sobre educação. E nós estamos também lá na 98,7 FM com outro programa
todo sábado, de meio-dia às 14 horas, que é um programa esportivo, que é uma mesa redonda, que eu convido vocês todos a participarem conosco. Gente, por hoje é só. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira.